do PET 1, né? A semana 3 já. Semana que vem nós vamos terminar já o PET 1, né? E aí, não sei se outros professores já comentaram com vocês, terão umas outras atividades complementares, né? Não sei se vocês estão sabendo. E aí nós vamos trabalhar elas aqui, tá? Não vai ter, vocês não vão ter problemas nenhum, pode ficar tranquilo. E aí, terminando o PET 1, bom dia, Yasmin. Então, Bom dia. terminando. Bom dia. Então, terminando o PET 1, eu vou colocar o formulário para vocês colocarem as respostas. Aí, eu vou colocar nesse formulário, se vocês quiserem responder por foto, né? Se tirar foto do caderno e postar, dá certo também, tá? Aí vai ficar a critério de vocês. Vocês vão querer colocar foto ou mesmo às vezes colocam a resposta lá escrita, né? Então, do jeito que ficar melhor para vocês, a gente vai fazer aqui, né? Então, pessoal, eu acho que normalmente são vocês mesmos, né, que estão participando das aulas. Eu já estou gravando, então eu vou começar a corrigir, porque aí eu já termino antes e libero vocês antes também, né? Esse é o intuito da gente também não ficar, já que essas aulas às vezes é difícil acompanhar, né? Então a gente pode conseguir tempo também atendendo as necessidades e também ganhar tempo, né? Então eu vou resolver o exercício com vocês rapidinho e já vocês já estão liberados, né? Para fazerem outras tarefas. Cadê o material? Tá aqui. Quase me perco aqui nesse material. Ué, quer entrar? Por quê? Tô tendo um probleminha aqui. Ah, pronto. Minha internet deve estar meio lerda. Aí agora deu certo. Vou descer lá na matéria de vocês. Então, semana 3 de vocês, pessoal, só para a gente lembrar, né? Falou sobre diversidade cultural. Caso alguém tenha perdido a aula, ela já está postada para vocês também, tá? No mural de vocês, essa aula, né? Que é a da que é a da explicação da matéria, né? Que é essa daqui. Então, eu expliquei toda a matéria, parará, falamos sobre globalização, mundialização, né? E aí veio os exercícios para a gente reforçar o conhecimento, para direcionar, né, a gente sobre o que, que a gente deve aprender sobre esse assunto. Então, tá lá assim o primeiro exercício, né? Leia o texto abaixo e faça o que é pedido. Uma sociedade multicultural é aquela que, em um mesmo território, abriga povos de origens culturais distintas entre si. As relações entre esses grupos podem ser de aceitação e tolerância, ou de conflito e rejeição. Isso vai depender da história da sociedade em questão, das políticas públicas propostas pelo Estado e, principalmente, do modo específico como a cultura dominante do território é imposta ou se impõe para todas as outras. A convivência entre as culturas diferentes não é uma questão nova, mas que se intensificou nos últimos anos devido aos acontecimentos marcantes, né? Então, está falando um texto aqui, né, sobre essa questão do contato das diferentes culturas, que é importante ter um Estado, né, ou seja, um governo que esteja atento a essas multiculturas para que promova a integração desses povos, né, ajudando de forma igual, né? Então, ou seja, a cultura dominante, ele fala aqui, né, ó, de modo específico, né, de modo como a cultura dominante do território, né, como que ela vai ser posta, né? Se ela é imposta, né, ou de que forma que ela é imposta, né? Por exemplo, nós temos uma cultura dominante no Brasil que é a cultura europeia portuguesa.
embora o nosso povo, a maioria, né, é negro e índio, quando a gente olha na composição geral, né, e nas misturas, nós falamos português, nós somos, a maioria, né, 64% é católico, outros tantos por cento são cristãos, né, ou seja, nós temos influência direta, né, da cultura dominante, que é a portuguesa, né, e aqui a gente sabe que foi feito através da escravidão, teve genocídio contra índios, né? Então, nossa sociedade ela foi marcada por um pouco de conflitos, né? Um pouco eu falo em relação a outros, aqui teve muitos conflitos, né? Mas em relação a outros lugares, aqui ainda não foi tão pesado quanto em outros lugares, apesar de que isso não quer dizer que aqui tenha sido uma colonização tranquila, o que não foi, né? Então, considerando as alternativas abaixo, marque a opção errada. Então, todas estão corretas, só uma está errada. Frente aos vários aspectos presentes num mesmo país, que podem se alterar ou se diferenciar culturalmente entre os diversos grupos sociais, tanto por conta das características geográficas como pelo decorrer da história. Ou seja, está perguntando aqui, será que esses aspectos das alternativas aqui, eles se alteram quando alteram-se as sociedades, né? Então, por exemplo, a aqui, será que a alimentação e a linguagem, quando eu levo a alimentação e a linguagem comparando em outras sociedades, outras culturas, será que elas são diferentes? Será que elas se alteram? Sim, né? Aqui mesmo no Brasil a gente vê isso, né? A gente tem, por exemplo, para uma mesma, às vezes, o mesmo, vamos supor, a mandioca, né? Para uma mesma cultura, né, da mandioca, que é a cultura da mandioca, a gente vai ver diversos pratos diferentes, né, de formas diferentes de se fazer. Né? A linguagem também, né? Então, se a gente for ver a mandioca mesmo, é macaxeira, é aipim, né? Ou seja, é o mesmo. É a mesma coisa, só que falada de forma diferente e também cozinhada de forma diferente, feita de forma diferente. Então, essa é uma alternativa correta, sendo correta, nós não marcamos, né? A gente está procurando a opção errada, né? Então, vamos para B. Será que a religiosidade e a moral, ela se altera de um lugar para o outro? Sim, né, pessoal? A religiosidade é a prática da religião, né? Então, às vezes, uma mesma religião tem práticas diferentes. Né? Então, vamos supor, o catolicismo que é praticado, vamos supor, na Bahia é de uma forma, o catolicismo praticado no interior de Minas é de outra forma, ou no Mato Grosso, dependendo da forma com que é feito, também é diferente. Então, nós vamos ver que a aplicação da religião, mesmo sendo uma mesma religião, ela se altera de uma cultura para outra, né? A moral, ou seja, aquilo que se estabelece, o que é certo e errado numa sociedade, será que altera-se de um lugar para o outro? Com certeza, né? Muda muito, né? A moral, normalmente, pessoal, ela se confunde com as leis nossas. As leis nossas refletem a moral de um povo. Então, como reflete as leis normalmente elas tendem a universalizar, né? Então, às vezes a gente vai ver a moral se alterar menos do que outras coisas. Ela vai se alterar mais quando é de um país para outro, né? Dentro de um próprio território, né, como o Brasil, a moral ela é mais ou menos homogênea, mais ou menos. Não quer dizer que seja igual de um estado para outro, né? Mas a Ô, gente vai ver Carlos, maior. Oi? Sim? pode-se falar que a moral está no fato de, por exemplo, aqui no Brasil, as mulheres vestirem short, em outros shorts curtos, e em outros lugares, as outras mulheres não poderem. Isso também tem a ver com moral, né? Tem a ver, sim, até a forma das pessoas julgarem isso, né? Por exemplo, se a gente for no Rio de Janeiro, e eu nem vou falar em outros países, vou falar dentro do Brasil mesmo. Por exemplo, se a gente fosse aqui uma cidade, nós moramos em Monte Carmelo, que é uma cidade do interior, com forte presença da religiosidade, daquela coisa da moral religiosa, né? Então, dependendo da roupa que você utilizar, você pode ser julgado por essa moral religiosa. Aí vamos supor que a pessoa está com um short curto aqui, ela vai ser julgada por essa moral religiosa. E vamos supor que essa mesma pessoa está no Rio de Janeiro, que é uma cidade de praia, que andar de short é uma coisa normal, comum. Então lá a pessoa vai ser julgada completamente diferente, né? Eu falo julgamento moral, né?
Então, da mesma forma que você notou aí diferenças, né, de julgamento e de formas de utilizar o vestuário, né, de um país para o outro, né? O Brasil, por ser um país com muito calor durante o ano todo, então é mais comum a gente ver as pessoas de short por mais períodos durante o ano, né? A gente não vai ver isso tanto em países gelados, né? Então, dessa forma, a gente nota que e tudo isso pode ser julgado de forma diferente, né? Vamos supor, dependendo do Rio de Janeiro, as pessoas não vão achar nada demais. Um homem, por exemplo, está andando de sunga, ou entrar num restaurante para almoçar de sunga, lá é normal, né? Aí experimenta você fazer isso aqui em Monte Carmelo, né? Uma pessoa de sunga ir lá no Banco do Brasil, ali no centro, sacar um dinheiro, né? Não dá muito certo. Oi? A Raíssa, eu acho que é Raíssa Roque, não sei. Ela mandou mensagem falando que o celular dela descarregou, por isso que ela saiu da aula. Ah, tá bom. Não, tá certo. Então, tranquilo. Então, isso acontece, né? Então, é isso, né? E altera muito, né? Então, às vezes, pode ser mais permissivo para alguns lugares, outros lugares você pode ser, por exemplo, aqui em Monte Carmelo, uma cidade do interior, dependendo, às vezes, do que você fala ou do que você pensa, você pode ser julgado pela moral local, né? Nossa, como é que você pensa isso? Por exemplo, aqui em Monte Carmelo, por ser uma cidade pequena, mulher solteira, vamos supor, mulher solteira que já tem filho, ela tem até dificuldade de arrumar outro casamento, porque as pessoas aqui, elas têm um certo padrão moral estabelecido. Mulher solteira com filho, então as pessoas nem todas veem isso com bons olhos. Agora, se você for olhar numa cidade grande, isso é o mais comum que tem, né? Porque o número de divórcio é até maior nas cidades maiores, né? Então, tudo altera, né? Arquitetura e costumes, será que se alteram? Com certeza, né, pessoal? Com certeza. Por exemplo, a arquitetura do sul do Brasil. Lá, a colonização, eles utilizaram muito de madeira para fazer as casas. Então, tem muita casa de madeira lá, né? E aí, se a gente for olhar, por exemplo, no Nordeste, no sertão nordestino, pelas condições e tudo, a gente vai ver muita casa de adobe ou de pau a pique, né? Então, altera-se de um lugar para o outro. Costumes também, né? Por exemplo, sabe o que eu achava engraçado? E costume varia muito. Aqui em Monte Carmelo nunca teve isso, ou se teve, eu não lembro. Tinha uma cultura do Judas, que era bater no Judas. E isso em Estrela do Sul tinha. E aí a gente ia para lá, na minha juventude a gente ia. Tinha uns 16 anos, a gente ia lá para ver, bater o Judas, né? Pegava um boneco e eles desciam a lenha no Judas, né? Que coincidir com essa época da Páscoa, né? E aí, aqui eu nunca vi isso, né? Ou seja, de uma cidade para outra a gente já nota as diferenças assim, claras, né? Então, costumes demais da conta, né? Vamos ver aqui D. Arte, valores éticos, será que alteram? Demais também, né? A arte de cada lugar, ela se altera de um lugar para o outro. Então, a única opção que está errada é a E, né? Falando que nenhuma das alternativas, né, corresponderia, sendo que todas correspondem sim, né? Ou seja, se alteram de um lugar para o outro devido à cultura. Então, alternativa E, tá, pessoal? Vamos para o 2 aqui, que a gente já corrige rapidão, né? A partir da compreensão e análise do texto, a seguir, responda a questão. Colonizar, afirmava em 1912 um eminente jurista, é relacionar-se com os países novos para tirar benefícios dos recursos de qualquer natureza desses países, aproveitá-los no interesse nacional e, ao mesmo tempo, levar as populações primitivas as vantagens da cultura intelectual, social, científica, comercial e industrial, apanágio das raças superiores. A colonização é, pois, um estabelecimento fundado em um país novo por uma raça de civilização avançada, para realizar o duplo fim que acabamos de indicar. Então, é a visão de um colonizador, né, carregada de preconceitos, a gente já vê aqui, né? E aí aqui é só a explicação, né, do que é apanágio, né, que fala aqui bem no texto, né, apanágio das raças superiores, ou seja, o privilégio, né, do europeu, né, como se existissem privilegiados também, né? De certa forma, a gente encontra privilegiados sim, né? Mas aqui ele se coloca como privilegiado numa questão de serem avançados, de serem superiores, né? Então, a gente já vê a carga de racismo que tem aí, né?
Então, de acordo com a passagem acima, podemos dizer que, na visão do eminente jurista, ao explicar o objetivo de colonizar outros povos e terras, este considerava os aspectos abaixo, exceto, ou seja, todas as alternativas aqui correspondem ao que ele pensa, só uma que não, né? Ou seja, todas estão falando com relação ao texto, ao teor do que ele diz aqui. Só uma que não é, e a gente tem que saber qual é ela, né? Para isso, eu vou começar aqui daí, tá? A noção de que há povos melhores do que outros. Ele fala, né? Ele fala aqui, ó, raças superiores, né? Civilização avançada. Ele está o tempo inteiro falando, ó, populações primitivas. Então ele está sempre considerando um superior ao outro, né? Então essa aqui corresponde ao pensamento dele. Então nós não vamos marcar, porque a gente está procurando o exceto. D, a colonização como algo que pudesse trazer vantagens à população nativa. Sim, né? Aqui está falando sobre isso, que a população como algo que pudesse trazer vantagens à população nativa, né? Aos índios, né? E aí ele fala aqui, ó, levar às populações primitivas as vantagens da cultura intelectual, social, científica, comercial, né? Ele acha isso, né? Ele só esqueceu de perguntar se eles queriam isso de verdade, né? Porque foi imposto a eles, né? E aqui vamos para C. A ideia de inferioridade cultural dos povos colonizados. Sim, né? Eles falam aqui, ó, as populações primitivas, né? Levar as populações primitivas. Então, eles consideram eles inferioridade cultural, né? A B. Os benefícios econômicos dos colonizadores também, né? Tanto que ele começa falando aqui, ó, relacionar-se com os países países novos para tirar benefícios dos recursos de qualquer natureza desses países, aproveitá-los no interesse nacional, né? Então é isso que ele fala, né? Para os colonizadores, né? Benefícios para os colonizadores. Então, da A até a E, todas elas correspondem sim ao pensamento do colonizador jurista, né? A única que não corresponde, então, é a A, né? Que fala o seguinte: o respeito à cultura, aos costumes e à religião dos povos, né? Não tem respeito aqui. A forma dele pensar, né? Infelizmente, ela desrespeita completamente, né, a base cultural dos povos colonizados, né? Então, pessoal, essa é a correção do nosso exercício de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se por acaso vocês não entenderam alguma coisa, podem me fazer agora, neste momento, né? Como se diz, este é o momento. Podem me perguntar, né? Ou sugerir, ou falar algo, tá bom? Sintam-se à vontade. Sim. Quanto que o senhor vai liberar para a gente mandar os pets? Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Foi bom você ter falado. Nós estamos hoje corrigindo a semana 3, né? Semana que vem, Juliana, vocês têm 2 aulas comigo. Vocês vão ter uma aula comigo na quarta, no último horário, igual hoje, e uma na quinta. Ah, não, amanhã a gente já começa, na verdade, com a aula da quarta semana. Então, na quarta-feira que vem, nós vamos terminar o PET, eu vou corrigir, e aí eu já vou liberar o formulário para vocês colocarem as respostas, beleza? Tá bom. Então, por que eu estou fazendo isso, Juliana? Porque eu entendo que vai ficar mais organizado vocês entregarem o PET inteiro do que entregar semana por semana, né? Então, por exemplo, se eu liberar semana por semana para vocês entregarem, vamos supor, às vezes José entrega 2 semanas, e aí você entrega uma, aí fulano entrega 2, aí vira aquele rolo, né? Então, o que eu pensei? Não, vai dar tempo da gente passar e corrigir tudo, e aí que eu terminei, as pessoas me entregam, né? E aí eu começo depois disso, Juliana, com as atividades extras com vocês, tá bom? Tá bom. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Caso não tenha, eu já me despeço de vocês, né? Como se diz, tenham um bom dia, né? Aproveitem
para fazer exercícios físicos, eu falo isso sempre, tá? Pandemia, a gente fica meio maluco se fica trancado dentro de casa, então dar uma espairecida é importante, tá bom? Tchau, então. Tchau, Com Yasmin. Deus. Com Deus. Tchau. Tchau, José. Até mais.